Quando pensamos em tecnologia aplicada nos imóveis, já vem à cabeça a automação. Isso são diversos dispositivos que podem ser aplicados no seu dia a dia para trazer mais segurança e conforto para a sua vida. É muito importante, quando a gente fala de automação residencial, que exista um pré-projeto para aplicar com a infraestrutura básica para a aplicação da automação residencial, né? Então, no caso, por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de infraestrutura que foi deixada, a gente consegue utilizar sistemas mais baratos na residência, no caso, e a gente consegue otimizar também a parte de fiação que a gente utiliza nessa casa, muitas vezes diminuindo os custos com fiação também, tá? Mas isso não quer dizer que obras já prontas ou obras que estão em execução ou em fase final de execução ou obras mais antigas, isso não quer dizer que elas não possam ser automatizadas. Sim, elas podem, porque hoje com o avanço da tecnologia, a gente tem sistemas de automação sem fio, ou seja, todos os equipamentos se comunicam entre si sem fio através de uma central e você consegue então instalar o sistema tranquilamente, sem precisar maiores gastos com infraestrutura, com tubulação, ou quebrar alguma coisa, ou passar um fio novo. Não, isso não é necessário. A gente simplesmente pega a infraestrutura que a casa já tem. Então, por exemplo, a gente tem algumas aplicações, no caso a gente teve uma cliente mais idosa, né, com uma certa dificuldade de mobilidade, e ela precisava simplesmente desligar e ligar uma máquina de lavar roupas que ficava nos fundos da casa dela. Então a gente conseguiu, com a automação residencial, fazer com que ela não precisasse andar até lá nesse local onde a máquina estava, né? Com um simples toque no celular ou até comando de voz, ela simplesmente pedia desligar máquina, ligar máquina, e isso acontecia. Então, assim, a gente vê hoje que a questão da automação residencial não é apenas uma questão de luxo, mas principalmente com pessoas que têm problemas de mobilidade, muitas vezes pessoas deficientes visuais, a gente consegue ter realmente uma usabilidade e uma função de ajuda mesmo a esse tipo de pessoa, entendeu? Então, por exemplo, outra aplicação que a gente teve uma mãe recente que queria aplicar a automação que ela já tinha na casa dela, uma parte de automação na parte de iluminação, e queria que isso contribuísse com alguma coisa com relação ao filho dela. Então, ela queria que, quando o filho dela chorasse, a luz do quarto dela piscasse 2 vezes. Então, a gente foi lá, instalou um sistema de sonorização, um detector de som, na verdade, onde a central de automação identificava que tinha aquele som e fazia com que automaticamente piscava as luzes do quarto dela, né? Então, assim, são exemplos, na verdade, que a gente gosta muito, que os clientes trazem para a gente, porque se fosse para eu propor isso para ela, alguma solução nesse sentido para ela, jamais eu proporia. Mas a partir da hora que o usuário da residência começa a realmente sentir as necessidades do que ele precisa com relação à automação, ele traz esse problema para a gente e a gente oferece uma solução. Então é muito legal nesse sentido também esse tipo de aplicação da automação residencial, entendeu?